A gente fala hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, sobre a campanha de combate à exploração e abuso sexual infantil. Embora seja um tema grave, bastante delicado, é extremamente importante, afinal de contas, não é algo que acontece com pouca frequência, segundo dados divulgados por órgãos de saúde de proteção à criança e ao adolescente, e que pode, inclusive, trazer consequências muito danosas às vítimas. Só para a gente aí trazer um dado para começar aí, embasando a nossa entrevista, hoje nós temos a cada hora 3 crianças que são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade, são dados do Ministério da Saúde. Para falar um pouquinho sobre prevenção, combate, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Amanda Rodrigues, e ela é coordenadora desta campanha, especialmente aí nas redes sociais, no ambiente virtual, buscando disseminar cada vez mais informações e formas de combater essa prática violenta, traumatizante, assustadora. Eu gostaria de te agradecer, Amanda, por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Lidiane. Obrigada aí todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, dando atenção para esse assunto que realmente é urgente, muito, muito importante, né? Vamos lá, para a gente começar o nosso bate-papo aí mostrando formas aí tanto de proteger as crianças, né, como combater a exploração e o abuso sexual infantil, primeiro falar sobre comportamento da criança, né? Quais são os primeiros sinais que um adulto, um cuidador, um professor, um educador, um pai, uma mãe conseguem perceber que podem caracterizar, podem funcionar como um sinal de que uma criança foi ou estaria sendo vítima de um abuso? Essa pergunta é extremamente importante, Lidiane, e legal você ter trazido outros tutores, cuidadores além de pai e mãe, porque infelizmente a gente sabe que muitas vezes o abuso acontece por um pai, ou por um avô, ou pelo próprio cuidador e tutor da criança. Então, a gente sempre diz na campanha de que, número um, né, o melhor remédio é realmente a atenção à criança. Não tem. Existem sinais clássicos, né? Por exemplo, uma mudança muito brusca aí no comportamento da criança. A criança, é, você percebe que ela tinha um modus operandi e de repente ela mudou, ela estava quieta e ela era quieta, de repente ela começou a ficar muito falante, ou o contrário, ela era muito falante, depois ela ficou quieta. A atenção é sempre o melhor remédio, porque apesar da gente ter aí sinais, não é muito fórmula, né? Nós, seres humanos, a gente é bem complexo, assim. Então, pode se manifestar, por exemplo, com queda de desempenho escolar, a criança pode aí tentar se comunicar com desenhos, né? Eu já vi isso acontecer, da criança fazer alguns desenhos assim. Então, a atenção é o melhor remédio, a gente sempre tem que estar ligado, atento aos sinais. Qualquer sinal de coisa ali que sabe, não tá legal, que você achou esquisito, estranho, fora do normal, é bom investigar e dar atenção. Uhum. A gente tem um outro dado aqui, inclusive alguns dos dados nós coletamos como parte, né, como referência, o guia Construindo uma Cultura de Prevenção à Violência Sexual, da Childhood Brasil, que é uma fundação, né, pela proteção da infância, organizada, né, por um organismo internacional que tem um braço aqui no Brasil. Um dos dados desse guia, mais de 70% da violência sexual acontece de forma intrafamiliar, ou seja, por membros da própria família. O que explica esse dado? Porque muitas vezes, ou na maior parte das vezes, como aponta esse dado, os abusadores estão dentro de casa. Sim, isso é muito complexo, né? Assim, eu realmente conheço esses dados, eu sou familiar com esses dados desde que a nossa campanha iniciou lá no meio da pandemia em 2020, mas entender por que que isso acontece é realmente um mistério, assim, porque a criança, ela confia muito fácil, né? E ela acredita, ela tem aquela inocência, né, característica, assim, não conhece nada da vida, não sabe nada, então ela é um serzinho muito facilmente manipulável. E algumas pessoas que não têm uma boa índole, né, veem isso e identificam ali um potencial para infelizmente exercer uma maldade, né? Porque muitas vezes a criança não fala, a criança ela guarda o segredo, né? Ela confia.
E isso é um prato cheio, né? Para quem não tem uma índole boa, assim, o fato de você ter ali uma confiança cega, né? Então muita gente se aproveita disso. Isso é um dado bem triste, mas é um dado confirmado e assim. Não só, né, quando a gente olha para os números em si, a gente vê esses dados do Ministério da Saúde, mas quando a gente conversa em rodas de pessoas, quando a gente tá ali no dia a dia desse trabalho de prevenção, a gente percebe é gritante o quanto que realmente isso acontece no âmbito ou familiar ou no âmbito conhecido. Na verdade, o contrário é raro, né? É raro uma criança ser abusada e violentada por alguém estranho, né? Justamente porque quando é estranho, a criança estranha e ela vai gritar, ela vai manifestar alguma coisa ali. Agora, o conhecido, ela costuma embarcar naquilo ali, ela confia, então talvez por isso, né, seja algo bem, bem praticado, infelizmente, assim. A gente tem o dia 18 de maio no Brasil, que é o dia nacional escolhido, né, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, e esse dia foi escolhido por causa do caso Araceli, né, no Espírito Santo, que foi uma menina que foi abusada, né, e violentada, infelizmente morta também. E a Araceli, ela é um ponto fora da curva, né? Ela teve os seus abusadores não a conheciam. Mas o mais comum é justamente o contrário, infelizmente. Ou seja, né, essa, como você falou, pessoas conhecidas. Então, dentro do ambiente familiar, pais, avós, tios, enteados, padrastos, enfim. E pessoas fora do ambiente familiar, mas como você também comentou, que são de confiança da criança. Então, um professor, um educador, um vizinho, pessoas em quem ela confia e que normalmente, né, por conta dessa relação de autoridade, de hierarquia, também se estabelece uma relação de medo por parte da criança, né, Amanda? Perfeito, perfeito. É mais ou menos assim que funciona o mecanismo, né? E às vezes o abuso, infelizmente, ele não chega de uma maneira clara de que é uma violência para a criança que ainda não discerne o mundo como a gente discerne, né? Muitas vezes, infelizmente, o abusador ele disfarça esse abuso de afeto. Ele pega a criança, leva para algum canto e é uma coisa um pouco carinhosa para a criança. Então, é triste isso, mas isso é bem comum também. Então, uma coisa que me incentivou muito assim a lançar essa campanha online e de fato assim trabalhar por essa causa, né? É ver o quanto que muitas vezes o adulto que foi abusado quando criança só consegue nomear enquanto abuso quando ele de fato cresceu, amadureceu e ele olha para trás e ele fala, caramba, eu fui abusado, né? Eu sofri um abuso, porque é ambíguo às vezes mesmo. Então, é bem difícil, é uma coisa bem difícil de se combater. Por isso que eu falei no início que realmente a atenção ali de todo mundo, né? Não só de um tutor, de uma criança, mas nós somos responsáveis por todas as crianças, porque muitas vezes elas são indefesas, elas não conseguem se defender, então a gente precisa realmente ter essa atenção bastante voltada para elas, sabe? E aí essa criança vítima de abuso, como você disse, muitas vezes só vai conseguir nomear o que passou quando já é adulta, muitos anos depois. Quais são as consequências emocionais, psicológicas na vida desse ser humano, já quando adulto, quando ela passa a estabelecer relações, especialmente relações mais próximas, relações a dois, relações amorosas, relações sexuais que deveriam ser saudáveis? Existem impactos na vida amorosa e sexual deste adulto, pensando, né, nas consequências do que ela passou quando estava na infância, se torna uma pessoa mais insegura, com menor capacidade de confiar nas outras. É bem complexo, assim. As marcas são muitas, são profundas e fato é, né, que assim a nossa a sexualidade humana ela é um tanto complexa, né? Ela não é assim uma coisa um tanto simples de se decifrar. E quando uma criança ela é despertada para isso no momento que ela não deveria ser, é como se é como se o rio tivesse um curso para seguir, você desvia, sabe? Então, transpor esse curso, uma vez que ele foi aprendido, que aquelas conexões neuronais, especialmente quando
Se é uma criança aí na primeira infância, sabe, ali perto dos 6 anos, entrando na segunda infância já, é muito difícil isso para um adulto, porque embora ele não consiga nomear como abuso, ou às vezes não seja aquele classicamente traumatizado, né, de pânico, de medo, ele já internalizou e já aprendeu diversas disfunções ali com a própria sexualidade, e muitas vezes acontecem gatilhos na vida adulta dele não lembrar de tudo. E aí, enquanto ele está se relacionando enquanto adulto, aquela lembrança vem, e aí é um trabalho interno bem árduo, bem difícil de se tratar. E eu tenho defendido muito a bandeira, assim, desde quando eu iniciei essa campanha, de que a criança é uma frase muito óbvia, mas para mim, assim, o óbvio também precisa ser dito, né? Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, às vezes a gente não dá nada pelas crianças, porque elas não têm voz, elas não são adultos ali que contribuem de alguma forma, né, para o Estado, ou não são úteis, mas é uma fase extremamente importante da vida, e aquela criança vai se tornar um adulto. E se tornando um adulto, ela pode ser completamente disfuncional por causa desse abuso, né? E isso, infelizmente, é uma epidemia no nosso país, né? Isso é uma coisa seríssima. Se a gente para em qualquer roda de amigos, especialmente mulheres, que são, se eu não me engano, aí 70, 80%, né, correspondente aos abusos sexuais infantis aí. Os meninos também passam por isso, mas as mulheres, infelizmente, são um alvo um pouco mais vulnerável. Se você para conversar, você vê o quanto é comum, né? Você vê quanto que... eu já parei para conversar com mulheres e tudo, e é bem complexo. Então, o adulto, ele pode internalizar uma série de coisas, assim, ansiedade, depressão, disfunção de relacionamento, disfunção na sua sexualidade, na autoimagem, autoestima, uma série de coisas. Então, é realmente um assunto importantíssimo da gente trazer, urgente, e como eu falei, né, da gente tomar para si mesmo isso, assim, não só deixar essa responsabilidade para tutores, para cuidadores de crianças, mas a gente ter muita atenção nas crianças do nosso país, porque elas são nosso futuro, né? E o papel da escola, né? Quando a gente fala na importância da educação sexual nas escolas, né? Isso acabou sendo um tema muito recorrente ao longo dos últimos anos, mas aí quando a gente percebe que é importante até para coibir, né, esse tipo de abuso, né, esses reduzir aí para fazer com que a criança de uma certa forma tenha alguma consciência, né, sobre os riscos de algumas situações em que ela pode ser colocada e torná-la protagonista de si, né, do próprio comportamento, do próprio corpo. Como é que você vê essa questão da educação sexual dentro do ambiente escolar, Amanda? Eu acho que é fundamental, assim, é essencial, é extremamente importante. A gente, infelizmente, viu aí no nosso país uma certa binariedade muito grande assim entre né, na política, mas a verdade é que tem coisas que são muito fundamentais e muito essenciais, independente do viés político. E uma coisa que a gente procura desmistificar na campanha é que assim a sexualidade e sexo são coisas diferentes. A relação sexual e sexualidade são coisas é, diferentes. As pessoas costumam achar que educação sexual é ensinar a fazer sexo. Não é isso. E a educação sexual ela tem a ver com o ensinamento a respeito de você olhar para a sua própria sexualidade, né? E a criança, ela já tem a maneira de expressar a sexualidade dela, embora isso não esteja despertado, embora ela seja menor de idade, ela está aprendendo a lidar com o mundo, né? Porque sexualidade é como a gente recebe afeto, é como a gente dá afeto, é como a gente se enxerga, é como a gente se vê como seres humanos no mundo. Então, assim, ela tá ali explorando e ela precisa sim de uma orientação, né, para poder entender, por exemplo, quando um toque é devido, quando ele é indevido, ela precisa disso. Muitas vezes isso não vem de casa, né? Eu conheci vários amigos, várias amigas que passaram por abuso sexual e a mãe e o pai nunca pensaram que isso pudesse acontecer com seus filhos, porque a verdade é que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então não é nem por mal, mas às vezes os pais eles não orientam e a escola ela tem um papel muito fundamental nisso, assim. Então, é importante fazer essa diferença, né, para que a gente entenda que definitivamente a educação sexual não é ensinar, assim, nada a respeito da relação sexual em si, mas é
de ensinar a criança justamente a se relacionar com o seu corpo, a entender. Por exemplo, tem um cartazinho, um posterzinho assim, digital que circulou muito nas redes sociais a respeito de educação sexual infantil, que era do tipo, era um desenho de um menininho, uma menininha, e aí algumas bolinhas vermelhas, tipo, pode tocar, não pode tocar, pode tocar, não pode tocar, ensinando ali a criança quais partes as pessoas têm permissão para tocar nela. E na nossa campanha, né, do arroba do Maio Laranja, a gente fez um contrariando isso de verde e vermelho, e botando tudo em vermelho e dizendo qualquer parte que a criança não queira que você toque, você não pode tocar, porque o corpinho dela é dela. E isso, por exemplo, é uma coisa que a gente pode ensinar educação sexual, sabe? Seu corpo é seu cabelo é seu bracinho é seu. Então, se alguém chegar, a gente tem muito esse hábito, né, de chegar, ai, que lindo, e fazer assim. E às vezes a criança não gosta, ela vai andar para trás ou ela vai. Então é sutil, sabe? Às vezes o abusador. Se a gente ensinar que pode encostar no cabelinho dela, infelizmente uma pessoa mal intencionada pode chegar e aí ela fala: ah, tudo bem, então pode no meu cabelo, e daqui a pouco vai avançando. Então, isso também faz parte da educação sexual e é super sutil. Então é muito importante, como eu disse, essencial, fundamental que as escolas estejam comprometidas com isso, sim, de verdade. Joia, legal. Ainda falando sobre mecanismos, né, de prevenção e de combate, qual a importância do ECA dentro da campanha, que é uma campanha que se estende ao longo de todo o ano, mas que teve agora, né, no mês de maio, assim, o seu ponto alto com a campanha Maio Laranja, e que é onde vocês têm um trabalho mais forte na internet. Mas qual a importância de políticas públicas dentro de regulamentações, como por exemplo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí o trabalho de pessoas ligadas ao setor da saúde, do conselho tutelar, né? Quando psicólogos, né? Quando na abordagem de crianças que são vítimas de abuso. Então, é muito importante, né, Lidiane, assim, esse assunto que você está trazendo, porque na campanha online a gente lida muito com o público em geral, né, com as pessoas, com os cidadãos aí, e a gente percebe uma queixa grande em relação à resposta, né, pública, às vezes de denúncia, denúncias que não chegam a ser investigadas. Então, é de suma importância, assim, né, que haja o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele se faça valer, que ele se faça cumprir e que a gente possa aí confiar nas nossas iniciativas públicas, nas nossas autoridades, para que continuem combatendo esse mal terrível que a gente tem aí na nossa nação, essa epidemia, né? De abuso sexual infantil que a gente tem no Brasil. E é uma das coisas que eu acho que a gente mais precisa, assim, né? Pessoas trabalhando ativamente, de fato, ali nessas iniciativas públicas, para que tudo isso se faça valer, para que a gente possa ver nossas crianças protegidas e os adultos de amanhã guardados, né? Desse mal, assim, que se tiver que ter algum problema psicológico, que seja outro de qualquer ordem, porque de fato, assim, o abuso ele é uma coisa muito terrível, né? Não passa pela decisão da criança, a criança é tão vulnerável quanto se pode ser, então a gente precisa muito de políticas públicas e precisa fazer valer elas, assim. Legal, Amanda. Para a gente finalizar, como é que as pessoas aí que têm alguma informação, alguma suspeita, algum sinal de que uma criança, um adolescente, possa ter sido vítima de um abuso, que órgãos elas buscam, né? Para onde é que elas encaminham uma denúncia? Então, a gente tem o Disque 100, né, que é clássico. Então, as pessoas costumam achar que você precisa ter certeza de que um abuso está acontecendo para denunciar, mas não. Se você desconfia ou se você acha que um abuso está acontecendo, se você denuncia, sabe? Porque isso precisa ser investigado. Então, o Disque 100, Conselho Tutelar também da sua cidade, aí do seu município. Procure o Conselho Tutelar. E não se cale, assim, a gente não pode, é comum ser um crime, né? É importante trazer essa palavra pesada, crime, isso é um crime, com consequências penais, inclusive, no nosso país, né? E é importante que esse crime ele seja denunciado e ele seja denunciado às autoridades para que se tomem as medidas cabíveis, né? Então, o Disque 100, e eu diria o Conselho Tutelar, acho que são os mais fáceis de lembrar, são os mais clássicos, e é um crime, como eu vinha dizendo, que ele
costuma causar às vezes vergonha e um pouco de estigma, né? Infelizmente, para a vítima, mas não caiam nessa armadilha, denunciem, não se calem, falem, porque só assim, de fato, que a gente vai poder evoluir, progredir. Quem sabe um dia a gente ficar livre por completo disso. Maravilha, bate-papo importante, emergencial, urgente aqui no programa Espaço Aberto, recebendo a Amanda Rodrigues, aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Ela que é coordenadora da campanha de combate à exploração e abuso sexual infantil na internet, que tem o ponto alto aí, a campanha Maio Laranja. Eu gostaria de te agradecer, Amanda, por ter aceito o convite, pelo bate-papo e pelos esclarecimentos todos. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado por esse espaço aqui. Foi muito bom. Infelizmente, um assunto muito indigesto, mas se faz necessário que a gente fale sobre ele. Então, agradeço muito o espaço. E é isso. Nós agradecemos você também, Amanda, e agradecemos você que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!